isso explica em parte essas palavras intraduzíveis, né? Assim, você não... Quer ver uma que dá bastante dificuldade no inglês? A palavra vivência. Essa é difícil, porque em inglês você tem experience... Essa que eu falo há anos. Né? Experience e experiment, mas vivência a gente perde na tradução. Nos Estados Unidos eu falava o que era vivência, depois procurava traduzir para o povo. Nos Estados Unidos eu falava o que era vivência, eu falei assim, vocês não sabem o que é isso. Então é viver a vida, viver a existência, experimentar, experienciar, fazer a pesquisa pela própria vida, pela própria respiração. Eu explicava isso. O inglês é língua bárbara, inglês é língua bárbara, não tem essa palavra. Eles não admitem. E aí tem coisa parecida. Tem coisa parecida. E claro, do inglês também vai ter coisas proporcionais. Mood, por exemplo, às vezes é difícil, né? I'm not in the mood. Eu não estou para isso que você fala, né? Mas às vezes é difícil você passar o mesmo... Isso é normal, em todos os idiomas você vai ter vários exemplos, né? Então o que acontece? Você tem que estar aware para isso, consciente dessa realidade e poder jogar com isso a seu favor e não ficar refém. Porque o problema é você ficar refém disso, de forma e da expressão da sua ideia. Você não pode ficar refém, você tem que ficar por cima. Essa é a ideia. Agora, professor, essa colocação aí do inglês como língua bárbara e tudo, de certo modo, então, seria essa característica, aí não sei, os especialistas, que explicaria o fato do inglês estar prevalecendo nesse mundo globalizado? Por causa do dinheiro, por causa dos judeus, devido ao cifrão. Aquilo que eu estava falando aí, onde tem dinheiro, etc., o capitalismo selvagem. Estados Unidos domina os outros por causa disso. Mas não é bem a força, o processo é econômico, é dinheiro. Mais econômico mesmo. Porque as guerras existem por causa do dinheiro dos judeus. E outra coisa, atrás tem a religião, inclusive o processo ortodoxo e fundamentalista dos judeus. Professor, tem a ver também com o desenvolvimento de ciências, inglês e ciências, por enquanto, né? Sei, mas veja, você vai fazer qualquer linha de conhecimento, seja ciência, filosofia, arte, se tem uma língua que predomina e que o dinheiro manda, ela faz qualquer coisa, em qualquer língua, qualquer coisa que você queira falar. Ela domina, por isso que o inglês domina a situação. Mas agora, seria bom, melhoraria muito o nível de inteligência, se, por exemplo, fosse o alemão em vez do inglês. Todo mundo era mais culto, mais inteligente se fosse o alemão. Entendeu? Se fosse o português também. Entende? Agora, fica tudo mais baixo. Por isso que nos Estados Unidos o nível é baixo, você sabe. Sabe. Se comparar, por exemplo, o povo do Brasil, os jovens com o jovem americano, o brasileiro engole todo mundo sabe disso. E olha, ainda tem coisa pior ainda, porque tem os engramas lá do processo da China e do Japão, que aquele povo do Oriente vai lá e engole todos eles também. Você vê como é que a língua é mesmo bárbara. Eu acho que nos 700 a gente tem um capítulo sobre as sermões, né? E eu acho, se eu lembro corretamente, tem uma expressão ou uma ideia com australiano. Ele está trabalhando um pouco para, eu não sei se desenvolvimento ou espalhado de idioma espanhol. Sim, o idioma espanhol hoje engole uma porção de coisa, porque ele é mais vasto, porque tem mais países do que o português. Ele é bom. Outra coisa, eles estão dominando uma série de condições agora no próprio Estados Unidos. Por isso que lá eles falam aquele processo pejorativo do hispanos, você já viu? Chicanos, tem vários desses. Brazuca, está entendendo? Contra os brasileiros. Estuda porque eles estão entrando. Agora, do ponto de vista de se uma pessoa, por exemplo, é da Espanha e ela começar a aprofundar o processo de ciência, ela engole da turma de inglês. Se o cara é da China e começar a aprofundar o processo da ciência, ele engole a turma de inglês. E por aí vai, a mesma coisa o brasileiro. Então, o idioma, ele condiciona o nível de awareness, aprofundamento, de hiperacuidade da pessoa, porque ele é a base do processo, você está pensando nele. A coisa mais séria do idioma é o que você pensa.
Agora, pensar em inglês é uma coisa, pensar em português é outra coisa, muito diferente. É muito melhor que o português. Agora, ó, isso a pessoa tem que vivenciar. Porque se ela tiver paixão, se a língua materna dela, a língua natural dela é inglês, ele nunca vai admitir isso. Ele tem que vivenciar isso. Entendeu? Ok. Agora, eu já falei isso tudo, você sabe, eu já falei isso tudo, Estados Unidos, na Inglaterra, tudo. Sim, já falei. E outra coisa, isso não adianta que isso aí não tenha outro tipo de racionalidade. Não há questionamento muito sobre essas coisas, não. Todo mundo sabe que inglês é língua bárbara. Tranquilo. Fim de papo. Valdo, Terrível isso, né? Mas é assim. não faz muito tempo eu vi na televisão, eles estavam entrevistando pessoas nos Estados Unidos, num bairro chique, não é gente ignorante, e perguntavam onde fica o Brasil. A maioria falava África, e não sabiam onde ficava o Brasil. Mas isso todo mundo sabe, que americano é analfabeto em geografia. Mas isso é antigo, isso aí vem da mais de século, todo mundo sabe disso. Eles são totalmente analfabetos. Por quê? Eles acham que o mundo é Estados Unidos. Por exemplo, eles são o mundo, Estados Unidos da América. Isso está errado. Eles não são Estados Unidos da América, eles são alguns dos Estados Unidos. E o México? Como é que é? O México também é. E o Brasil? Também é América. Agora não. Eles acham que eles são os donos do mundo. Estados Unidos da América é eles. América é eles. Acabou. Não existe outra América. Então, tudo deles é pensado desse jeito. Agora, veja, isso o que é? Isso é a síndrome de inferioridade de quem não tem mais monarquia. Como eles não têm a monarquia, eles resolveram ficar nisso. Por isso que os americanos babam pela Inglaterra, o reinado, aquelas coisas todas deles até hoje. Ainda tem muito disso. Eles gostam do negócio. Entende como é que é? Então, por quê? Porque está faltando aquilo. A gente nota, por exemplo, eles desejariam fazer isso lá naqueles estados, naquelas cidades lá junto de New York, sabe? Que são mais avançadas, dos fathers, os fundadores, etc., que eles aumentam o preço, fazem uma opção de coisa. Eles desejariam fazer castelo, mas é que não fica bem. Isso os americanos me falaram, cara de milhões. Você está entendendo? Eles falaram, não, eu desejaria ter a castelo aqui, mas é que não fica bem dentro do processo nosso. Entendeu? Ele falou para mim, um deles, esse nosso amigo de Montauk, que era um grande, já estava lá, muito dinheiro, e aposentado, e ele mora em Montauk. Ele mesmo me falou isso. Você está entendendo? Que eles desejariam ter a castelo, coisa grandona, fazer aquelas coisas imensas, aqueles castelos que tem assim, tudo plano, e você vê 1 quilômetro antes de chegar, você vê o castelo. Você está entendendo? Tudo cheio de gramado. Entende? É isso. Ele desejaria era isso. Está entendendo? Mas é que não pega bem lá. Está entendendo? Porque seria uma imitação óbvia. Você está entendendo?